Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Patrícia Lacerda do canal Find Out Lawyers e hoje a gente está com uma super convidada, a Dayana Eimendorfer. Falei certo? Falou Tá certo. certinho? A Dayana, ela é advogada no Brasil, na Irlanda e em Portugal, e ela também é advogada corporativa em uma biofarmacêutica e ela presta suporte a outros advogados que querem internacionalizar a carreira jurídica. E a gente hoje vai bater um papo sobre carreira jurídica internacional. Como começar, né, Dayana? Primeiramente, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de você ter arranjado um tempinho aí na sua agenda para poder conversar um pouco com a gente sobre esse assunto que é de tanta importância, né? Não, obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer falar sobre esse assunto. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu faço assim de bom grado mesmo, é um assunto que eu gosto. Foi tão difícil para mim no início, quando não tinha nenhum brasileiro para me orientar, para me dar a dica de como fazer, que agora é um prazer eu poder mostrar para ele, sabe, para outros colegas brasileiros que é possível sim advogar no exterior. Pois é, super bacana. A gente, quando lançou nas redes sociais a enquete, porque a gente, antes de fazer esse bate-papo, a gente joga nos stories, né? Para ver para o nosso público enviar perguntas, enfim, e surgiram várias perguntas, então realmente é um assunto que está gerando bastante, vai gerar bastante debate aqui para a gente. E antes de mais nada, eu queria que você dissesse um pouquinho como que você começou, como que você foi parar na Irlanda. Tá bom. Eu vou explicar, falar resumidamente a minha história, então, né? Eu mudei para a Irlanda a primeira vez em 2013. Vim para estudar inglês como intercambista. Fiquei um ano. Gostei muito do país. Aprendi bastante inglês. Eu vim para cá sem inglês nenhum. Eu fui babá durante esse um ano. Fui babá, trabalhei de cleaner em pub, fiz vários aí, o pessoal chama de subemprego, embora eu não goste desse termo, subemprego, porque emprego é emprego, né? Mas, assim, Uhum. vários empregos, digamos, simples que no Brasil a gente não faria. Eu não faria, por exemplo, porque eu sou advogada formada, então no Brasil eu trabalharia de outras coisas, né? Até porque o idioma no Brasil eu sei falar, então aqui não sabia, tem que se prestar a fazer o serviço que tiver, né? Então foi uma experiência ótima de vida, assim, aprendi inglês, viajei pela Europa, adorei. Voltei depois de um ano para o Brasil, casei, porque na época eu vim com meu esposo, só que a gente era namorados, né? A gente casou e ele falou: Ah, eu gostei, eu quero voltar para Irlanda, vamos. Ele reconheceu a cidadania italiana dele, vamos voltar e vamos tentar a vida lá, dessa vez com cidadania. Aí eu topei, porque da segunda vez seria diferente, né? A gente estava vindo eu estava vindo como esposa de um cidadão europeu. Então eu retornei para a Irlanda em 2016 e estou aqui desde então. E quando eu saí do Brasil, eu ouvi muito, de certa forma, crítica, né? Ah, mas você é formada aqui, tem experiência, já está trabalhando na área, eu tinha um emprego bom, de certa forma eu tinha um emprego estável, eu trabalhava no cartório de registro de imóveis na minha cidade, eu gostava do emprego, não tinha um emprego ruim, né? Tinha um emprego bom mesmo. Mas eu tinha essa vontade de morar na Europa também e tentar a vida aqui. Eu falei, olha, quando as pessoas me falavam, né, me faziam essas críticas, eu dizia, eu tô aberta ao novo. Eu vim aberta, eu vim sem expectativa de que eu seria advogada aqui ou de que eu continuaria na área jurídica. Na verdade, eu vim com o pensamento assim que eu iria aprimorar meu inglês e, se necessário fosse, eu ia voltar para a faculdade, faria outra coisa e aí, né, retomaria uma outra profissão aqui. Entraria no mercado de trabalho, talvez numa profissão diferente aqui. Mas chegando aqui, quando eu melhorei o meu inglês, eu contratei os serviços de uma coach de carreira. E aí ela abriu meus olhos, ela falou, olha, eu sei que você não pode advogar aqui, mas você já tem experiência na área jurídica, você poderia tranquilamente trabalhar no setor jurídico como assistente, por exemplo, como secretária de um advogado, porque de certa forma você já entende do funcionamento, né, de um escritório, você já entende de peças processuais. Aquilo abriu minha cabeça, eu falei, nossa, não é, né, faz todo sentido. Então, comecei a estudar aqui. Eu comecei um curso chamado Advanced Legal Studies, que seria o estudo de curso de direito em common law, que é o direito daqui, que é diferente, né, do direito do Brasil. E assim que eu comecei o curso, eu comecei a busca paralelo por um estágio, consegui um estágio voluntário, em seguida desse estágio voluntário, eu já consegui meu primeiro emprego remunerado,
na indústria farmacêutica, que é onde eu estou até hoje. Eu trabalho até hoje na indústria farmacêutica, trabalho numa empresa diferente, mas lá atrás foi o meu primeiro emprego, né, na área jurídica dentro de um departamento de empresa. E deu super certo, assim. Então, assim, conforme eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, mas quais são os caminhos, eu mandei vários e-mails para a Law Society da Irlanda, que seria a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Sou uma advogada brasileira, existe alguma forma? Eles são super solícitos, então, por e-mail mesmo, eles me explicavam, olha, aqui estão os links para advogados estrangeiros. Comecei a ler e vi que tinha o passo de transferir minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil para Portugal. Daí eu seria uma advogada qualificada na União Europeia, e a Ordem dos Advogados da Irlanda me aceitaria para fazer os exames de conversão aqui. Com a OAB, eles não aceitam, porque a Ordem dos Advogados do Brasil não é uma entidade válida para eles, no caso, né? Não é um país válido. Mas Portugal é. E como a gente tem esse acordo, então o caminho é esse: transfere para Portugal, e de Portugal você transfere para a Irlanda. Tem como um advogado estrangeiro, sem fazer as provas, ou tem a opção de fazer as provas e ter o mesmo... a mesma qualificação de um solicitor irlandês. Então, assim, eu sou uma solicitora irlandesa hoje. Eu posso fazer as mesmas coisas que um advogado irlandês pode. E fazer esse exame de conversão. Entendi. E você, então, já respondeu algumas perguntas que surgiram. Primeiro era com relação ao inglês. Quando você começou, né? Você começou a procurar estágio, o seu inglês, como é que era? Você já tinha um nível avançado? Ou você ainda estava no intermediário? E como é que foi isso? Não, como eu já tinha morado aqui uma vez, eu já vim para cá com inglês ali intermediário, mas não era fluente. A favor de telefone. Eu usava aplicativo para checar gramática o tempo inteiro, porque eu não me sentia segura de mandar um e-mail e ter certeza de que estava sem erro, por exemplo. Mas assim que eu voltei, daí da segunda vez, eu continuei estudando. Eu nunca parei de estudar. Eu fui parar na verdade, no ano passado. Não pode parar mesmo. Não, eu não parei. Eu tô num total aqui na Irlanda de 6 anos, desde que eu voltei, considerando que o primeiro ano eu já tô aqui um total de 7 anos. E fui parar de estudar inglês ano passado. Parar de estudar, que eu digo, parar de frequentar aulas, porque a gente todo dia tem uma dúvida, aprende uma palavra nova. Não dá para parar de estudar. Lógico que não precisa esperar estar perfeito, isso eu sempre falo, né? Até o pessoal que me segue no Instagram, que gosta bastante das minhas dicas, eu falo, não espera estar perfeito. Porque nunca vai ser. A gente é estrangeiro, a nossa língua materna é outra, né? A gente sempre tem aquele accent, sempre vai pronunciar alguma palavra errada. E acontece. E a partir do momento que você começa a trabalhar num âmbito multinacional, onde tem várias nacionalidades, a gente começa a ficar mais confortável com isso. Porque tu vê que cada nacionalidade tem as suas dificuldades com o idioma. Então é normal pra gente. E é o nosso segundo idioma, às vezes é o terceiro, o quarto. Então, isso conta bastante, né? Você já fala outros idiomas, a gente tem que não ter uma expectativa tão alta contra ao inglês. Não esperar, mas não tá bom ainda, sabe? Deixa fica pras vagas e deixa o recrutador ou o gerente da vaga decidir se o teu inglês é bom ou não para fazer. Muitas vezes porque a vaga vai fazer, por exemplo, no início, quando eu comecei nesse estágio voluntário no escritório, porque fazer o inglês estava bom, eu não ia falar com o cliente, por exemplo. E aí você vai aprendendo, e trabalhando é um dos melhores... Faz diferença. Faz muita diferença. Total. Não digo para aprender o inglês, mas para polir ele. Para polir, você tá ouvindo os termos. O dia a dia com o nativo, né? Você tá ali conversando, lidando direto, aprendendo os termos, as palavras, colocando elas no lugar certo, né? Com certeza. Uma das perguntas que eu tive eu botei uma caixinha no Instagram também, foi se o inglês jurídico valia a pena. Eu nunca fiz inglês jurídico porque na época eu não conhecia nenhum curso, né? Não fiz inglês normal, fiz inclusive aula particular de pronúncia para tentar, assim, perder um pouco do accent. Eu acho que tudo é válido,
curso de inglês jurídico ajuda bastante se você for trabalhar num escritório, por exemplo, então você já vai ter, já sabe todos os termos, sabe? Eu aprendi Uhum. trabalhando mesmo. Com certeza. E aí, agora também emendando no que você tinha falado sobre a sua validação da sua OAB, que você teve que passar para o Portugal para depois conseguir validar para a Irlanda. A gente também teve perguntas desse tipo. Não sei se de repente você vai saber explicar. E você sabe como é que funciona em outros países também? No caso da Irlanda, então você precisa passar por Portugal para validar. E em outros países, você saberia dizer como que funciona? Até onde eu sei, o meu conhecimento é de que os únicos países que têm acordo com o Brasil, que aceitariam a ordem, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a qualificação com a OAB seria Portugal, por isso que a gente é o primeiro país assim que vem em mente quando o advogado brasileiro quer atuar na Europa, ou Itália. A Itália parece que também tem uma forma de conversão, mas eu desconheço como é. Sei Uhum. e você pode também atuar só com a OAB, sem necessidade de transferir. Porém, a sua atuação é limitada. Você não pode advogar em todas as áreas do direito. A Existe, tipo, uma permissão para você atuar em determinados setores, de repente uma extrajudicial, alguma coisa assim? registrar com a Ordem dos Advogados, né, local, dizer, olha, sou um Aham. advogado estrangeiro, vou advogar aqui. Aí você tem que pagar, obviamente, tudo bonitinho, né, se associar com eles, e você vai trabalhar só naquelas determinadas áreas que é permitido para você como advogado estrangeiro. Entendi, mas não dá direito, por exemplo, a você ingressar com ações judiciais, pleitear em cortes, não. Eu acredito que corte não. Até tem uma colega, a Vanessa, que trabalha lá. Não tenho certeza toda a área que pode atuar, para ser honesto. Teria que conversar com ela que atua lá, né? Vou dar uma olhada talvez no Instagram dela. Uhum, maravilha. É limitado, é limitado. É a mesma coisa na Irlanda. Na Irlanda, como advogado no Brasil, eu não conseguiria fazer nada aqui. Nada. É simplesmente Uhum, válido. Agora, uhum, registrando em Portugal e aí querendo atuar aqui só com a de Portugal também já daria. Só que tem essas uhum, que eu te falei, porque você sempre vai ser um advogado estrangeiro, você não é considerado um uhum. advogado local, né? Entendi. A gente também teve uma pergunta aqui sobre, não sei se você vai conseguir responder também, mas a demanda no mercado europeu, ela varia conforme o país? Sim, mas eu diria que a Europa está necessitando muito de profissional na nossa área, na Europa toda. Na Europa toda. Tem advogado brasileiro trabalhando em vários países, ah, Holanda, Portugal, Inglaterra, Espanha, tem uma Uhum, Noruega. Então, assim, tem muita vaga na Europa, muita vaga. Na Irlanda, assim, como eu tô aqui, né, e eu fico acompanhando uhum, vagas, eu posso dizer que, assim, a necessidade é grande. Eu sempre fico entendi. ganha no Instagram, vê que eu sempre fico postando vagas, assim, e tem bastante vaga. Bacana. E qual seria a área, assim, de repente, para o advogado se especializar, né? Qual área você recomenda que, de repente, contratos? Então, o pessoal pergunta, faz bastante essa pergunta mesmo. Contratos comerciais, que é a área que eu atuo, que eu fiz um curso e me especializei aqui, tem muita demanda, muita, porque assim, uma empresa multinacional vai sempre precisar de alguém para gerenciar essa parte de contratos, né? Uhum, Então, contratos, data privacy, falta muito profissional nessa área de proteção de dados, e é uma área uhum. que não vai diminuir, pelo contrário, vai só aumentar, porque assim, Pois é. todos os países foram seguindo e se adaptando, tendo legislações na área de privacy e data protection. Então, assim, a demanda é grande. Compliance. Só que, assim, compliance aí depende muito da área que você gosta, né? O pessoal que gosta da área financeira, por exemplo. Aqui tem bastante vaga para compliance em banco. Uhum. Muito legal. Tem bastante, assim, tem para as mais diversas áreas. Gente, essas dicas são muito valiosas, hein, Dayana? Pelo amor de Deus, quem está querendo aqui se organizar, essas dicas estão sendo, olha, bem certeiras. Eu acho E que para aí, quem está se programando para sair do Brasil, para vir para a Europa, eu diria que a hora é agora, porque tem muita vaga.
por exemplo, desculpa, na Irlanda tem mais vaga de emprego do que de casa, porque a gente está numa crise imobiliária, então é muito mais fácil você ter emprego do que achar uma casa, né? Mas emprego tem muito. Ai, que bom. E mesmo sendo brasileiro, eles não se incomodam, né, de você ser um advogado estrangeiro. Não teria. Não, assim, eu trabalhei em escritório já, hoje eu trabalho em empresa. Eu diria que em empresa é mais fácil você encontrar estrangeiro trabalhando. O time Uhum. é mais dinâmico. Por exemplo, eu trabalho numa multinacional, eu tenho 9 colegas na área jurídica. Só um é nativo, nativo que nasceu, né, falando inglês, nativo de inglês. Uhum. Uhum. Todos os outros têm advogados de todo lugar, da Itália, da Polônia, em Portugal. Então, assim, empresa multinacional, Uhum. qualificado no país que você está trabalhando, eles contratam, entende? A experiência, né, para a vaga que você está aplicando. Uhum. Agora, para law firm, eu diria que o inglês tem que estar bom, porque assim, aí você vai para a corte, seu ouvido já tem que estar mais afiado, né? E alguns Uhum. escritórios pequenos ainda pode ser que tenha alguma preferência por um advogado irlandês, Uhum. sabe? Acho que é uma coisa Uhum. fácil de. Se tiver que ver uma diferenciação, acho que veria mais em escritório do que no ambiente Uhum. profissional. Perfeito, perfeito. E aí, a gente teve uma pergunta aqui também, mas eu acho que já respondeu, né? Vale terminar a faculdade e mudar de país? Você acha que uma pessoa tem que pegar algum tipo de experiência aqui no Brasil antes para ir para fora? O que que você aconselha? Aí acho que depende, é tão pessoal essa pergunta, né? Tudo depende de como tá a vida da pessoa. Às vezes não dá para esperar e quer mudar o quanto antes, porque né, tem algum motivo ou não aguenta mais, já está esperando muito tempo para fazer intercâmbio, quer mudar de país, quer aprender um novo idioma, né? Uhum. Mesmo sem experiência, é possível, porque você pode começar aqui, assim como você começaria no seu primeiro emprego no Brasil, você pode começar aqui. Uhum. Enquanto você já tem uma experiência, eu acho que é mais fácil. Porque aí você já tem alguma experiência, né? Nem sempre a sua experiência vai ser utilizada. Por exemplo, às vezes você tem experiência de direito trabalhista aí, não vai ser utilizada aqui porque o direito trabalhista é totalmente diferente, é o direito penal, Uhum. direito civil. Tem algumas matérias que, infelizmente, não vão ser aí aproveitadas 100%. Alguma coisa sempre aproveita, né? Que experiência profissional é experiência profissional. Até o modo de você lidar com o cliente ou com um colega de equipe. Todas essas são skills que você acaba transferindo, né? Uhum. Perfeito. Mas na falta de experiência, a minha dica sempre é substitui com qualificação. Faz um curso a mais. Isso. Eu não tenho experiência, mas faz um curso em GDPR. Porque como tá precisando muito de profissional, às vezes não tem muita gente que aplicou para aquela vaga e a vaga Uhum. é level. E aí você tem o curso, outra pessoa não tem o curso, vou pegar você que tem o curso. Então, assim, a qualificação na área que você quer trabalhar ajuda bastante também. Maravilha, com certeza. E teve gente aqui que perguntou também se é possível atuar na Irlanda ainda estando no Brasil. Por exemplo, eu acredito que o que ela quis dizer aqui, eu acho que de repente seria ela conseguir algum emprego na Irlanda, né? Trabalhar remotamente, deve ser alguma coisa assim. Se ela consegue procurar alguma coisa estando aqui. Sim, estando no Brasil, você pode sim aplicar para as vagas de trabalho, já estando no Brasil. Mas a minha experiência pessoal e o que eu tenho visto e ouvido de recrutadores é que eles preferem quando o candidato já está aqui. Uhum. Até porque para contratar assim remoto de tão longe do Brasil, eu não acho Uhum. por questão de imposto, por exemplo. Então eles contratariam alguém que já está e que vive na Europa. Eu acho mais fácil Uhum. estando aqui. Mas não é impossível. Entendi. Não é impossível. Muitas pessoas vêm transferidas, né? Já trabalham aí para algum escritório, para alguma empresa, e aí a empresa tem uma filial ou tem algum parceiro na Europa e acaba conseguindo a transferência. Dessa maneira é mais fácil. Agora, conseguir um emprego do zero, você não está nem trabalhando ainda. Impossível não é, mas um pouco mais difícil. Eu diria que é mais difícil. Perfeito. É,
E também tem gente aqui perguntando se vale a pena arriscar ainda sem emprego ou dá para começar a procurar do Brasil. Eu acho que já respondeu, né? Dá para procurar do Brasil, mas é mais fácil estando aqui. Começar. Uhum. Isso. E também teve uma pergunta aqui sobre o que focar primeiro. O advogado que chega aí, o que ele deve fazer primeiro? Inglês. Você já fala inglês fluente, o inglês então é uma preocupação a menos. Agora, para quem ainda não fala inglês fluente, eu sempre vou falar que é o inglês. Porque aquilo que eu falei, não precisa esperar estar perfeito, mas você tem que se expressar bem, tem que falar bem, tem que discutir, você tem que ter o problema, né? Tanto num Uhum. ambiente de escritório, onde você vai ter que resolver o problema de um cliente, ou, desculpa, redigir uma peça, atender um telefone, quanto em ambiente corporativo, que a gente atende um monte de ligação, um monte de reunião para coisas diferentes, sabe? Então, assim, o inglês é primordial, mas para quem já fala e o inglês é um problema a menos, aí eu diria para focar na área que você quer. Veja qual é a área que você quer. Ah, eu gosto da área comercial. Então, eu vou focar numa qualificação na área comercial, sabe? Gestão de contratos, ou, como eu falei, de data privacy, ou eu gosto de litígio, sabe? Tem uma infinidade de cursos, assim, tanto online quanto presencial, na Irlanda, fora da Irlanda. Hoje eu faço uma pós-graduação pela Universidade de Coimbra, em Portugal, online. Uhum. Então, hoje em dia, com esses cursos online, fica tão fácil, né? A gente estudar em qualquer lugar que você queira. Pode ter um diploma, um certificado de universidades ótimas fazendo Uhum. online. Sim, com certeza. E, Dayana, você está prestando suporte para quem está querendo começar, querendo internacionalizar a carreira, né? Como é que funciona isso? Você tem algum curso, quem queira te procurar, que quer saber como é que pode fazer? Você pode ter. Explica para gente como que você dá esse suporte para esses advogados. Sim, então, desde lá de 2016, 2017, quando eu cheguei na Irlanda e comecei a procurar o meu trabalho, procurar um trabalho na área jurídica, eu participei de vídeo, webinar, de podcast, explicando, contando a minha história. Então as pessoas começaram a me procurar muito pedindo auxílio. Eu tenho um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp com advogados brasileiros que querem mudar para a Irlanda. E muita gente pede por mentoria. Então já é uma coisa que está na minha lista há um tempo para fazer, só que como eu também tenho meu full time, eu me juntei agora com outra advogada brasileira aqui, a Thaís. Ela também é advogada qualificada aqui na Irlanda e a gente está montando uma mentoria, vai ficar bem legal, onde a gente vai explicar tudo. Eu vou explicar detalhadamente o que eu acabei de falar nesse vídeo, resumidamente, né? Como fazer Uhum. da Ordem dos Advogados do Brasil para a Ordem dos Advogados de Portugal, se precisa da ordem, se não precisa, porque tem vagas que você não precisa. Então, às vezes, você é bacharel em direito, mas não é qualificado como advogado, tem um monte de vaga que não precisa. Por exemplo, para analista de contratos, gerente de contratos, tem várias vagas que não vão pedir que você seja um advogado qualificado e ainda assim você consegue trabalhar na área jurídica, sabe? Uhum. Então, eu vou explicar tudo isso, diferenças entre o direito da Irlanda e o direito do Brasil, as vagas em demanda, vai ter grupo de suporte, né, para esses mentorados. Vai ficar uma coisa Uhum. bem legal, ainda não abriu, mas eu sempre falo pro pessoal que me segue no Instagram que eu vou postar lá assim que tiver a data do lançamento. Uhum. Pretendo fazer um webinar também, que vai ficar bem legal. Uhum. Vou chamar recrutadores para falar a respeito da área jurídica na Europa. Hoje é super aquecida, como eu falei aqui. E a minha ideia é essa, mostrar para os advogados brasileiros que é possível, né? Advogar internacionalmente, porque às vezes a gente sai da faculdade, na faculdade a gente não escuta sobre isso, a gente sai achando que o Brasil é a nossa única opção. E Com certeza. infelizmente, o que a gente mais tem visto hoje é advogado frustrado com a profissão, porque Sim.
está sendo mal remunerado, porque hoje em dia a profissão está banalizada, né, no país. A gente gasta tanto na faculdade e o teu salário, quando tu se forma, não é condizente, né, com tudo que você gastou e com tudo que você estudou e com tudo que você se estressa, É muitas vezes, verdade. no ambiente de trabalho, sabe, para defender um cliente. Então, tem outras opções. E como eu consegui, para mim foi um pouco mais difícil porque não tinha ninguém para me direcionar. Então, agora eu gosto de fazer esse trabalho justamente para direcionar outros advogados, sabe? Que tem sim essa opção. Uhum. Eu falei, não é fácil, mas assim, tudo é difícil, é você que escolhe o seu difícil, né? Trabalhar no Brasil com salário defasado, ou às vezes na sua área tem muita concorrência, é difícil. Então, aprender um novo idioma para advogar fora do país também é difícil. Então, você que escolhe o que é o difícil que lhe convém, né? Uhum, com É certeza. um pouco de esforço, mas compensa. Não, e vai ter com certeza muita demanda, porque o pouquinho que eu já percebi, que a gente botou que ia ter que a gente ia fazer esse bate-papo, já teve um super alvoroço, várias perguntas, muita gente interessada. Então, assim, você tem algum tipo de lista de espera, o pessoal que queira entrar em contato com você, eu quero fazer o curso, como é que eu posso fazer? Ainda não abriu a lista de espera, como eu falei, mas vai abrir. Então, assim que Uhum, está criando o nosso website agora, então assim que abrir a lista de espera, eu vou divulgar. E uhum, no YouTube eu gostaria de ter, mas não dá tempo para isso, né? Para ficar alimentando. Eu fico postando mesmo no meu Instagram, assim como eu posto. uhum. Quem me acompanha sabe que diariamente eu posto dica. Eu posto dica de. Às vezes eu vejo um curso legal, webinar de graça, porque tem bastante, tá? Tem. Tem bastante, principalmente nessa área de data privacy, contratos, porque assim, é a área que eu trabalho, né? Então eu recebo muito e-mail de organização para atender esses webinar free. Aí eu acabo compartilhando com o pessoal, olha, é só se registrar com essa organização, que eles vão mandar e-mail também, você pode atender. Então, do mesmo modo que eu compartilho esse tipo de informação no meu Instagram, eu vou compartilhar assim que sair a lista de espera da mentoria também. Vai ter número limitado, não dá para a gente quer fazer um trabalho excelente, né? Tá ficando super legal, o material tá ficando assim, não tem nada parecido no mercado. A gente pesquisou mesmo, não tem nada parecido. E a gente está se propondo a fazer um ótimo trabalho para Uhum. outros colegas a alcançarem a carreira internacional. E por causa disso vai ser um número, obviamente, limitado, né? Com certeza. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as redes sociais da Daiane, então quem tiver curiosidade, quiser entrar em contato, é só acessar, que a Daiana com certeza vai te responder, né, Daiane? Sim, sim. E E se eu tivesse que falar, assim, por onde começar, né? O advogado está saindo, eu diria, investe também no LinkedIn. Porque eu sei que no Brasil, dependendo da área, a região que você não é tão usado. Eu, por exemplo, sou de Santa Catarina. Eu nem tinha LinkedIn quando eu vim morar na Irlanda. E na Europa, muitas vagas são. Você aplica e já consegue ser chamado para entrevista pelo próprio LinkedIn. Então, ter um bom LinkedIn bem completo, com todas as suas experiências, qualificações, é bem importante para quem quer vir morar na Europa. boa dica, gente. Então já vamos atualizando aí o LinkedIn, já deixando ele com os últimos trabalhos, bem atualizado. Sim, o pessoal quiser me conectar comigo, me adicionar no LinkedIn também, para aumentar, né, a rede profissional, Com pode. certeza. Né? Muito obrigada, Daiana, pela sua explanação, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza aí que ajudou muita gente. Imagina, eu espero que tenha sanado algumas dúvidas e se ficou ainda dúvidas, né, o pessoal que entra em contato comigo, eu sempre respondo, eu tento responder o mais rápido possível. Não gosto de deixar as pessoas esperando. E como eu falei, é um prazer ajudar outros colegas advogados a trabalharem no exterior. Eu gosto bastante de ver, até lá na tua página, informações, né, sobre advogados, porque tem tanto advogado brasileiro trabalhando em cada lugar que a gente nem imagina, assim, em vários países, sabe, que tão diferente pra gente, a legislação é tão diferente. Aquele advogado foi lá, muitas vezes não dava nem para fazer a transferência de qualificação como eu fiz, eles fizeram a faculdade de novo, se qualificaram, Sim. trabalham naquele país. É muito legal isso.
Ai, obrigada. A intenção realmente é a gente conseguir estreitar esses laços e facilitar a vida, né, do brasileiro no exterior. Sim, sim, acho bem legal. Obrigada, gente. Imagina. Obrigada mesmo, Dayana. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.